Fala aí, Super Vascaíno! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Super Vasco no YouTube. E hoje aqui, como uma das nossas maiores novidades, vamos trazer para vocês toda semana um giro das principais notícias que ocorrem aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama, as principais notícias de São Januário, para vocês ficarem por dentro de tudo que está ocorrendo na colina histórica, belezinha? Então hoje vamos fazer aqui um breve resumo, por isso esse vídeo não deve ficar muito longo, ressaltando alguns pontos mais específicos dessa semana, as notícias mais importantes dessa semana e da semana passada também, que cobre até mais ou menos o dia 20 de setembro, que é o mês corrente agora, beleza? Então vamos agora para as primeiras novidades, assim, as principais notícias bombásticas que nós tivemos na semana. Bom, a primeira das notícias que nós abordaremos hoje, infelizmente, será uma das notícias que o vascaíno menos gostaria de saber, né? Gostaria de ler, que é a quantidade de desfalques, por exemplo, que o Vasco tem confirmados para a partida contra o Santos já nessa quinta-feira no Morumbi. Bom, alguns dos nomes, né, que já estão vetados pelo departamento médico são o Leno, por exemplo, lateral direito, que vinha tendo algumas oportunidades e algumas atuações com o Alberto Valentim. Soma-se a ele o suspenso Max Lopes, infelizmente, e outros jogadores que estão no departamento médico, que entraram no departamento médico recentemente, como o Leandro de Sábato, Bruno Silva, o Wesley e o Raul, que se machucaram na última semana recorrente aí. Infelizmente, 3 desses aí quase que ao mesmo tempo, assim, lesões, algumas muito parecidas, outras nem tanto, e vão desfalcar o Vasco. E no mínimo, o caso menos grave, assim dizendo, é o do Wesley, que deve voltar já contra o Paraná, provavelmente na próxima segunda-feira, e outros são o Caio Monteiro, que ainda está machucado, o próprio Leno e o Breno, que está fazendo transição, junto com o Vinícius Araújo e o Rildo. Portanto, aí alguns jogadores são desfalques mais do que importantes, né, nessa reta final de temporada para o Vasco, como o Max, que está suspenso, não pode fazer muita coisa, vem recebendo constantes cartões amarelos por faltas que na Itália, né, onde ele era mais acostumado a atuar, não eram consideradas faltas, mas aqui no futebol brasileiro acaba que se considerando chegadas um pouco mais bruscas, né, e coisas do tipo, como faltas mais brandas e passíveis de cartão amarelo. Outra falta assim bastante sentida é também do volante Raul, que apesar de não estar vivendo uma boa fase, uma excelente fase assim, vinha regularmente estando entre os titulares do Vasco nas últimas partidas. Além disso também o Breno, né, que foi titular do Vasco na temporada passada, em 2017, porém nessa temporada ele vem sofrendo muito com lesões e tem tido poucas oportunidades assim, né, de voltar a atuar, até por ter sofrido muito pela questão da recuperação também, da transição para o campo, que está sendo um pouco mais demorada, um pouco mais lenta do que o previsto. Ele está tendo essas dificuldades, né? Mas falando sobre alguns casos mais específicos, né? O de sábado, por exemplo, né? Vamos aqui trazer para vocês informação em primeira mão, que por sinal vocês já sabem, está no supervasco.com, basta acessarem lá. O de sábado sofreu uma fratura no pé, né? No pé direito, se não me engano, e vai desfalcar o Vasco aí por até 5 semanas, como está aqui no título. A informação vem do Globoesporte.com. E o de sábado, portanto, aí ficará como desfalque certo do Vasco, como no próprio texto diz mesmo, de 3 até 5 semanas. Então no mínimo ele ficará 3 semanas fora de combate e no máximo ele ficará até 5 semanas sem poder atuar com a camisa do Vasco. Portanto, ele de sábado desfalque certo. Importante também que mantém e compõe o sistema defensivo também do Vasco, uma vez que ele é um dos volantes da equipe. Mas outra lesão também que teve recentemente, além do Raul, né, foi a lesão do Bruno Silva, né? Nosso volante, Bruno Silva,
se lesionou recentemente também, e a lesão do Bruno Silva, no caso, foi bem semelhante também à lesão sofrida pelo Neymar antes da Copa, né? Que, no caso, ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. Problema mais grave do que o de sábado e bem parecido com o do Neymar, infelizmente, que o deixará ele parar aí por um bom tempo aí. Nosso volante Bruno Silva será desfoque por um longo tempo. Informação do jornalista Bruno Gilfrida do Globoesporte.com também, vocês podem conferir no Twitter dele todas as informações mais precisas. Bruno Silva mais um desfalque do Vasco, só desse 10, né? Pelo menos 3 são volantes, como já havia mencionado anteriormente. Bruno Silva, Raul de Sábado, 3 volantes do Vasco que estão machucados e não podem atuar. O Raul, né, é outro lesionado, como também foi mencionado, e no caso do Raul, a lesão foi bem semelhante à do zagueiro Oswaldo Henriques, que está relacionado, já se recuperou da lesão dele sofrida recentemente, está relacionado para poder encarar o Santos nesta quinta-feira em São Paulo. A lesão do Raul, porém, foi menos preocupante do que a do Henrique. Foi uma lesão de grau 2 na coxa direita, como vocês podem ver aqui neste trecho. A expectativa é que ele volte aos treinos, né, em até 4 semanas. Então, vai ficar longe dos gramados aí por mais algum tempo. Infelizmente, a lista dos lesionados pelo Vasco só vem crescendo nos últimos dias e tem sido também justamente uma das áreas mais criticadas do Vasco recentemente, né? Que seria a área médica, pelos casos que também tiveram do Breno, já mencionado, do Ramon também, que sofreu já com lesões e graças a Deus não tem tido nenhum outro tipo de problema de lesão, pelo menos recentemente. Mas essa área da saúde do Vasco, essa área médica do Vasco, física, tem sido muito criticada, não só pelos torcedores, mas também pelos diretores também, dirigentes do próprio clube. Recentemente também, o diretor da base revelou qual é a principal meta do clube para os próximos anos, né? Como vocês podem ver aí bem no título da matéria, o gerente revelou que a meta do Vasco para os próximos anos é revelar um Paulinho ou pelo menos um Coutinho por ano. Isso com base, logicamente, nas dívidas que o clube tem, né? Todo mundo sabe os milhões de reais que o Vasco deve em dinheiro atualmente, seja para qualquer tipo de dívida, de cobrança, seja de atletas, seja de outras marcas, seja de parceiros, ou até mesmo qualquer outro tipo de problema jurídico também. Então, infelizmente, a meta da nossa base, né, do gerente de base, é revelar aí pelo menos um Coutinho por ano, para que um Coutinho ou um Paulinho também, recentemente vendido para o Bayer Leverkusen como a maior venda da história do Vasco, para que o clube consiga fechar o ano, né, sem grandes problemas e consiga fechar o ano não no vermelho, não necessariamente no lucro, porém também não devendo, né? Infelizmente, essa vem sendo uma das atuais situações do Vasco, uma das atuais realidades do Vasco, e temos que aceitar por alguns anos, pelo menos, as metas recorrentes da nossa diretoria, né? Temos que vender pelo menos um jogador promissor por ano, mesmo que ele seja importante para o elenco, para o decorrer da temporada, mas para fechar a conta do ano em dia e para pagar os salários dos outros atletas, nós também temos que vender pelo menos uma joia por ano, como vocês podem ver no trecho que foi publicado pelo Sport 24 Horas. Mas, sem dúvida nenhuma, a notícia mais bombástica que nós tivemos, assim, mais importante, envolvendo o futuro do Vasco, né, seja político, seja administrativo ou qualquer outra vertente, foi a respeito da petição, né, que o Vasco entrou no processo sobre a anulação da eleição, né? Processo que vem recorrente já há bastante tempo, desde o final do ano passado, quando houveram as eleições no clube, e a chapa sempre o Vasco acabou sendo eleita pelos torcedores, porém teve toda a polêmica da Unaset,
e o jogo acabou sendo virado, né, na votação dos conselheiros, que pela primeira vez na história do Vasco desrespeitaram a opinião dos torcedores e votaram a favor de uma outra chapa. E no caso, também já foi publicada, né, uma investigação na Polícia Civil, que você pode conferir também na página do Super Vasco. A Polícia Civil afirmou que houve irregularidades na eleição do Vasco. Isso já foi comprovado. A notícia saiu no dia 20, uma semana atrás, semana passada, em que o inquérito, né, afirmou que existem irregularidades, que nem tudo foi feito dentro das normas. Portanto, a eleição teria que ser anulada. Para maiores detalhes, você pode acessar o supervasco.com e procurar a notícia no nosso portal, que você vai ter todas as informações mais aprofundadas para tirar todas as dúvidas, entender bem melhor tudo que envolve esse caso. A notícia, é claro, foi publicada também pelo site do Globoesporte.com. Então é só acessar lá que você vai ficar por dentro de todas as informações envolvendo esse caso. Voltando ao assunto, né, o Vasco entrou com a petição no processo sobre a anulação da nona 7. E no caso, a diretoria, né, entrou com a petição na noite da última terça-feira para tentar, né, ser ouvida no processo que pode anular, que pode acabar anulando a eleição feita no ano passado. Resumindo, né, tudo que aconteceu, tudo que você pode encontrar no texto, que já foi publicado no nosso site e também no Globoesporte.com. O Vasco pediu, né, meio que um tempo, o Vasco disse que ficou sabendo através da imprensa, como vocês podem ver nesse trecho aqui, que não foi convidado a participar do processo, né, e a preocupação do clube é que aconteça uma decisão liminar que acabe que perturbe o ambiente do clube, por exemplo, anulando a eleição, né, como é que vai ficar. O Vasco alegou a turbulência que pode acontecer tanto nas questões administrativas do clube, né, por dentro do clube, tanto também dentro de campo, que isso também pode acabar influenciando nos jogadores, os jogadores tendo baixo rendimento, tendo uma mudança de rendimento por conta de todo esse imbróglio que acaba levando essas polêmicas, né, que envolvem a eleição do Vasco, até mesmo por conta da luta do Vasco, né, contra o rebaixamento. Então essa foi meio que o pedido do Vasco, foi a justificativa do Vasco, é que isso não seja feito agora, que toda a situação recorrente do clube atualmente seja levada em consideração, né? Portanto, o Vasco pediu que seja ouvido e que se tenha um pouco de mais de calma quanto ao julgamento dessa questão da urna 7, né, das eleições dentro do clube. Bom, pessoal, essas foram as últimas notícias que ocorreram durante a semana, as principais notícias que ocorreram dentro de São Januário nessa semana. Esperamos que tenham gostado dessas novidades que nós procuramos trazer por aqui, sempre deixar você, como torcedor, antenado das notícias que envolvem o clube, e nós também, como jornalistas, também informar vocês da melhor forma possível sobre tudo o que acontece. Bom, nós realmente esperamos que vocês tenham gostado, e caso tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu joinha aqui, o que ajuda muito o canal, né, o nosso trabalho, vocês sabem bem disso, e também dar, né, um feedback pra gente mesmo saber se vocês aprovaram essa novidade que estamos trazendo para vocês. Não esqueçam também de compartilhar com os amigos, para também deixá-los, né, ligados das notícias, e também comente aqui embaixo o que vocês acharam sobre as questões das lesões, né, um grande número de jogadores machucados, a tensão política que envolve o clube, a questão da anulação das eleições, se você é a favor, se você é contra. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado e curtido muito. Até a próxima e, é claro, saudações vascaínas.